O nosso mergulho de hoje tem uma missão muito clara e até um pouco ambiciosa, eu diria. Com certeza. É um desafio e tanto. Pois é, a gente vai desvendar a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. A temida BNCC por muitos, né? Exato. E a gente vai fazer isso a partir das notas de pesquisa e da reflexão do Everton Andrade. Que é um material riquíssimo, aliás. Muito. E o nosso objetivo aqui, para quem está acompanhando a gente, não é tipo fazer uma leitura chata ou burocrática de leis educacionais, sabe? Ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta. A ideia é extrair desse material um verdadeiro manual prático, um manual de sobrevivência mesmo, para a sala de aula. Uhum. Chão de escola puro. Isso. A gente quer entender como pegar aquelas 10 competências gerais, que estão lá bonitas no papel, e fazer com que elas funcionem no dia a dia. Botar a mão na massa. Explorando coisas como interdisciplinaridade e a inclusão de temas urgentes, né? Como ética, sustentabilidade, tudo na prática. Olha, o que dita o tom desse nosso mergulho é uma premissa fundamental que as notas trazem logo de cara, sabe? Aham. Qual seria? A grande beleza da BNCC, se a gente pode chamar assim, está na mudança de foco. É a tal da formação humana integral. Certo. O documento ele tenta, ou pelo menos propõe, romper com aquela ideia clássica de linha de montagem escolar. Aquela coisa conteudista, né? Isso, onde o sucesso do estudante é medido exclusivamente pela quantidade de informação que ele consegue reter, tipo, até amanhã da prova. E depois esquece tudo. Exatamente. O foco passa a ser que tipo de ser humano a gente está formando para lidar com a imprevisibilidade do mundo real. Nossa, faz todo sentido. Mas assim, antes da gente entrar na aplicação diária, sabe? Imagina aquela terça-feira letiva, chovendo, com 40 alunos na sala. O caos maravilhoso da escola. Pois é. Antes disso, a gente precisa estabelecer o que o professor está de fato encarregado de aplicar. É o básico. Porque as fontes apontam uma diferença muito grande, muito clara, entre o quê e o como. Aham, é uma distinção vital. O texto deixa bem explícito que a BNCC tem uma natureza normativa, ou seja, ela não é um currículo fechado ou engessado. De forma alguma. Ela é um conjunto de aprendizagens essenciais. E aí a gente esbarra na palavra que carrega o documento inteiro nas costas. A famosa palavra competência. Exato, competência. Como é que a gente destrincha isso? Bom, o texto define competência como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Tudo junto para resolver demandas complexas da vida cotidiana e do exercício da cidadania. É um pacote completo. É o pacote completo. Perceba que o conhecimento isolado, ele não é mais suficiente. Tá, me dá um exemplo prático disso. Claro. Pensa no ciclo da água. Ter informação sobre as fases do ciclo da água é o conhecimento, certo? Certo. É a teoria. A habilidade é o aluno conseguir esquematizar isso num papel, desenhar, explicar. Aham. Agora, a atitude e o valor entram quando esse mesmo aluno percebe uma torneira vazando no pátio da escola e decide fechar. Ah, entendi. Ou quando ele chama alguém para consertar. Isso. Ou até além, quando propõe um projeto para captar água da chuva no telhado da escola. A competência é isso em ação. Quer dizer, o foco passa a ser a aplicação do que ele aprendeu. Totalmente. O que automaticamente tira o peso daquela decoreba inútil. Nossa, e tira um peso das costas do professor também, de certa forma. Sim, porque a sala de aula precisa deixar de ser um auditório de recepção passiva, onde um fala e 40 ouvem, e se transformar num verdadeiro laboratório de resolução de problemas. Lendo as notas sobre essa questão de equidade educacional e autonomia das redes, me vem uma imagem na cabeça. Vê se faz sentido. Manda. A BNCC me parece funcionar tipo como o projeto fundacional de um prédio. Interessante, como assim? Ela determina onde vão os pilares, garante que a estrutura suporta o peso, que a segure acessível para todo mundo. Aham. Tipo, buscando garantir que um aluno lá no interior do Amazonas e um aluno no centro de São Paulo tenham direito a essa mesmíssima fundação. Perfeito. Esse seria o quê? Isso, o quê? Já o como seria, sei lá, o design de interiores, a adaptação
para o clima da região, a escolha dos materiais locais. Exato. E isso é o papel dos currículos estaduais, municipais e do projeto da própria escola, né? A sua analogia é perfeita. O regime de colaboração entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal serve justamente para isso. Para fazer essa adaptação. Porque, veja bem, seria um erro pedagógico brutal a gente ignorar a cultura local e os contextos regionais de um país continental como o nosso. Com certeza. Não dá para ensinar da mesma forma no Sul e no Norte sem adaptar a realidade. Não dá. A Fundação de Aprendizagens Essenciais garante a equidade para ninguém ficar para trás. Mas a vivência dentro desse seu prédio, né, as metodologias escolhidas para ensinar essas competências, elas precisam fazer sentido para a realidade daquela comunidade. Tá, então, se essa é a fundação do prédio e o objetivo final é mobilizar essas atitudes para a vida real, onde é que a gente bate a primeira estaca? Essa é a grande questão. Porque o material aponta para um lugar que muita gente fora da área da educação costuma subestimar demais. Que é a educação infantil, o berçário. Exatamente, o berçário. A forma como o documento estrutura a educação infantil é muito intencional. Não se trata de jeito nenhum de uma preparação precoce para o ensino fundamental. Ah, aquela coisa de tentar forçar os bebês a segurar lápis. Credo, sim. Preencher cartilha com 4 anos de idade. Uma loucura. Não é isso. A base dessa etapa inteira é sustentada por 2 eixos estruturantes principais: as interações e a brincadeira. Interações e brincadeira. Isso. O lúdico não é o momento de descanso do aprendizado. Sabe, a hora do recreio? Sei que as pessoas acham que é só para gastar energia. Pois é, não é. O lúdico é o próprio veículo do aprendizado na primeira infância. Olha, o nível de detalhe nas notas da pesquisa impressiona muito. Elas listam lá 6 direitos de aprendizagem que precisam ser garantidos diariamente. É a bússola do professor de educação infantil. São eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Exato. 6 verbos poderosíssimos. E é engraçado porque não existe divisão por matérias. O conhecimento é organizado em 5 campos de experiências. Com nomes bem poéticos, inclusive. Sim, tem o eu, o outro e o nós, ou corpos, gestos e movimentos, tudo muito segmentado pedagogicamente. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, ali até os 5 anos e 11 meses. Que é quando encerra a educação infantil. Simplesmente brincando com blocos de montar, está, na verdade, desenvolvendo uma competência geral. Essa é a mágica da coisa. O segredo está na intencionalidade pedagógica. Intencionalidade pedagógica. Isso. A criança pode achar que está apenas empilhando blocos coloridos, mas o professor estruturou aquele ambiente com um propósito. Dá um exemplo de como isso acontece. Imagina que 2 crianças querem o exato mesmo bloco vermelho. E confusão na certa. Choro, puxão, normal. Aí o professor entra para mediar essa interação. Ele ajuda as crianças a nomear aquela frustração, tipo, eu sei que você está chateado porque queria o bloco. Nossa, validando o sentimento. Validando. E aí ele ajuda a encontrar uma solução conjunta. Que tal a gente montar um castelo juntos, com esse bloco vermelho no topo? Genial. De expressar-se. Isso se conecta com a BNCC como um todo. Totalmente. No quadro maior da BNCC, isso é a base crua e real de competências gerais como empatia, comunicação e autoconhecimento. O lúdico guiado é um trabalho seríssimo. É uma construção maravilhosa. Mas lendo sobre a transição para o ensino fundamental nas notas, o texto revela um ponto crítico. A famosa ruptura. Imagina a criança vivendo anos nesse ambiente de exploração, mexendo com terra, com tinta, resolvendo conflitos na roda de conversa. Sendo criança, né? Isso. Aí ela faz 6 anos, entra no primeiro ano do ensino fundamental e parece que o sistema simplesmente puxa o freio de mão. Muda tudo da água para o vinho. O espaço físico muda, as cadeiras de repente ficam enfileiradas, o silêncio passa a ser exigido o tempo todo e entra a tal da sistematização do ensino. É um choque para a criança. Muito.
Isso não quebra a fundação que acabou de ser construída com tanto cuidado. Como é que a escola faz essa ponte sem destruir o lúdico? Olha, esse é um dos maiores dilemas reais das escolas. A transição, segundo a própria BNCC, não pode ser um muro de concreto onde a brincadeira morre e a rigidez nasce do nada. Não faz sentido nenhum ser assim. O documento exige que essa passagem seja uma ponte contínua. O grande desafio prático do professor lá nos 2 primeiros anos do fundamental é, de fato, o letramento e a alfabetização. Que é a prioridade, né? É o foco central dessa fase. Mas a BNCC orienta, e isso é fundamental, que essa sistematização incorpore o brincar. Ah, então não precisa abandonar os blocos e a tinta. De jeito nenhum. A criança de 6 anos, ela ainda aprende pelo corpo. Pela interação. Sim, ela não virou um adulto de miniatura da noite para o dia. Exato. O professor precisa introduzir a consciência fonológica, o sistema alfabético, através de jogos, de música, de exploração do espaço da escola. Mantendo os direitos de aprendizagem vivos. Isso. Os direitos da etapa anterior continuam ali, só que agora eles são direcionados para um novo objetivo cognitivo, que é a alfabetização. Entendi. Bom, cruzando essa ponte, a gente entra no território principal do ensino fundamental. Aqui a paisagem muda drasticamente, né? Bastante. Fica tudo mais compartimentado. O conhecimento deixa de ser organizado em campos de experiências e passa a ser fatiado em 5 áreas do conhecimento. Que são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. E dentro dessas áreas moram os componentes curriculares, que são as disciplinas que a gente já conhece tão bem. Geografia, história, arte, etc. E dentro de cada componente, o currículo se divide ainda mais em unidades temáticas. Que agrupam os conteúdos. Isso. E também as habilidades progressivas. Todo esse sistema é mapeado por uns códigos alfanuméricos. Confesso que, quando eu estava olhando as notas da pesquisa, esses códigos pareciam senhas de Wi-Fi super complexas. Muita gente assusta quando vê a primeira vez. Tem letra, tem número. Por que transformar o currículo numa sopa de letrinhas assim? Não complica a vida do professor? Parece complicado, mas na verdade eles são um mapa de navegação muito preciso. E é isso que garante a tal da equidade que a gente estava discutindo agora há pouco. Tá, me explica como decifrar esse mapa então. Pega um código tipo EF03MA05. Não é um código aleatório. O que significa? O EF diz logo de cara que estamos no ensino fundamental. O 03 aponta que é material do 3º ano. Ah, faz sentido. O MA é o componente, que é matemática. E o 05 é o número daquela habilidade específica dentro da lista. Nossa, é super lógico. É muito prático. Isso permite que qualquer educador em qualquer lugar do país olhe para o documento e entenda não só o que precisa ser ensinado, mas a progressão da coisa. Como assim a progressão? Uma habilidade exigida lá no 3º ano, ela vai reaparecer no 4º ano, só que exigindo um nível de abstração ou de complexidade um pouco maior. O currículo ele anda em espiral. Não é em linha reta. Não. A gente sempre revisita e aprofunda. O problema dessa estrutura fatiada em matemática, história, artes, é o risco gigantesco que eu vejo da gente voltar a estaca zero e perder a tal da formação integral, né? É uma armadilha muito comum. E é por isso que o material de pesquisa sublinha tanto a urgência da interdisciplinaridade. Que é o coração da aplicação prática. É a ideia de que as disciplinas precisam conversar de verdade para que o aluno compreenda a realidade de uma forma inteira, não fragmentada. A própria lógica das competências obriga essa interdisciplinaridade. Se a nossa missão é preparar o estudante para resolver demandas complexas da vida, ele nunca vai enfrentar um problema lá fora que exija usar estritamente a história entre as 2 e 3 da tarde. Exatamente. E só a matemática das 3 às 4. A vida não tem sinal de recreio separando os problemas. A vida cruza saberes simultaneamente o tempo todo. A escola precisa espelhar isso. Vamos tentar visualizar isso no chão da escola, que é o nosso foco aqui. Bora. Lendo as áreas de conhecimento nas fontes, eu vi que arte e educação física estão ambas dentro da área de linguagens. Sim, as duas são linguagens. Só que, geralmente, o que a gente vê na escola
É o professor de arte isolado na sala com papel e tinta e o professor de educação física lá na quadra com uma bola de vôlei. Mundos separados. Totalmente. Se a escola decide fazer um projeto interdisciplinar, como é que fica? Tipo, o professor de educação física dá uma aula sobre basquete e aí o professor de arte pede para os alunos desenharem uma quadra. Seria isso? Olha, esse é um ótimo ponto de partida para a gente entender a diferença crucial entre juntar disciplinas e integrar disciplinas. Tem diferença? Muita. Pedir para desenhar a quadra depois de jogar basquete é um trabalho, no máximo, multidisciplinar. Ah, entendi. As disciplinas compartilharam um tema, que é o basquete, mas elas não cruzaram as suas habilidades essenciais de forma simultânea para criar um conhecimento novo. Ficou cada um no seu quadrado, literalmente. Exato. A interdisciplinaridade real exige que as habilidades progressivas das duas áreas sejam mobilizadas na mesma atividade ao mesmo tempo. Tá. Então, para quebrar as paredes dessas ilhas de vez, o projeto precisaria exigir o movimento do corpo e a expressão artística no mesmo segundo. Isso mesmo. Imagina o seguinte cenário. Os alunos do Fundamental estão lá estudando a mecânica dos movimentos corporais na aula de educação física. Tá. Pontos de equilíbrio, transferência de peso, giros, saltos. Aham. Em vez da aula terminar com um alongamento simples, o professor de arte entra na quadra para trabalhar as habilidades de expressão e linguagem visual junto. Os dois professores juntos na mesma aula? Sim, juntos. Os alunos levam grandes painéis de papel craft para o chão da quadra, eles sujam os pés e as mãos com tintas atóxicas ou, sei lá, carvão, Nossa, as crianças iam amar isso. e iam pirar. E aí eles precisam registrar a trajetória do próprio salto ou do giro ali no papel craft. Uau! O corpo que está experimentando a física e a mecânica do movimento é o mesmíssimo corpo que produz a intervenção artística no papel. Isso é brilhante. Brilhante porque amarra tudo que a gente falou até agora. O aluno, ele reconhece a limitação do próprio corpo, ele se expressa visualmente. Trabalha os medos, os limites. Sim, ele interage no espaço com os colegas para não esbarrar em ninguém e não estragar a pintura do outro. Conviver e participar. Exato! Ele está mobilizando conhecimentos, habilidades e atitudes em um único momento. E sabe qual é o mais interessante disso tudo? O quê? Não exige comprar óculos de realidade virtual caríssimos, não precisa de tecnologia de ponta. Verdade, é só papel, tinta e a quadra. Exige apenas tempo de planejamento conjunto entre dois professores, uma mudança de postura colaborativa no corpo docente. E quando a escola consegue fazer isso, a mentalidade do aluno também muda, né? Muda completamente, Ele para de fazer aquela pergunta clássica: professor, para que eu vou usar isso na minha vida? porque ele já está usando. Ele está literalmente usando aquilo na prática para construir algo complexo. E isso nos empurra direto para o ponto mais espinhoso das notas do Everton Andrade. Ixi, qual? Os temas contemporâneos e a avaliação formativa. Ah, claro, porque se a gente está cruzando disciplinas para resolver problemas reais, a fonte aponta que o currículo precisa trazer os problemas urgentes da sociedade para dentro da sala de aula. Não dá para ignorar o mundo lá fora. Não dá. Estamos falando dos temas contemporâneos transversais, coisas como ética, sustentabilidade, direitos humanos, educação financeira. Temas pesados mais necessários. E a regra do documento é bem clara. Eles não podem ser tipo uma palestra isolada no fim do semestre, ou um cartaz na semana do meio ambiente. Aquela semaninha temática que não muda nada, né? Exato. Eles precisam estar integrados às disciplinas diárias. E para ancorar essa exigência de forma institucional e não ficar só no gogó, o documento obriga a revisão dos projetos político-pedagógicos, os famosos PPPs das escolas. O coração da escola. É a identidade da escola. Mas, historicamente, a gente sabe que muitas vezes o PPP acabava sendo um documento super burocrático. Feito só para cumprir tabela, né? Redigido ali rapidinho e guardado na gaveta da direção, pegando poeira. A BNCC, ela força esse documento a sair da gaveta. Ele precisa ser vivo. Isso. O currículo daquela escola precisa explicitar como a sustentabilidade vai atravessar a aula de matemática, ou como a ética e os direitos humanos vão ser abordados nas aulas de história e de ciências o ano todo.
Mas olha, vamos ser realistas por um momento e olhar para o professor que está escutando a gente agora. Vamos. Tudo isso soa fantástico na teoria, lindo. Mas como é que na prática, lidando com uma sala cheia, com o relógio correndo e o calendário batendo na porta de entrega de notas? É a pressão do dia a dia. Como é que um educador avalia ética? Pois é. Como ele dá nota 7 ou 8 para sustentabilidade? Como medir se o aluno desenvolveu essa empatia ou esse senso de cidadania sem aplicar uma prova de múltipla escolha com pegadinhas sobre conceitos de ecologia? Essa é a pergunta de $1 milhão que todo conselho de classe faz no fim do bimestre. E qual é a resposta? A resposta que o material oferece exige desconstruir a nossa própria ideia de avaliação. Nós fomos condicionados a vida inteira a pensar na avaliação como um exame de sangue. Como um exame de sangue. Você vai lá, tira a amostra no final do bimestre, olha o resultado e dá o diagnóstico. Certo ou errado, passou ou reprovou. A prova bimestral clássica. Exato. Mas a BNCC institui a necessidade da avaliação formativa. Ela não é um evento isolado no final do calendário. Ela é contínua e processual. Tá, e como isso funciona? Se a competência é a capacidade de mobilizar atitudes e valores diante de um problema, a avaliação precisa ser a observação documentada de como o aluno reage a esse problema ao longo de todo o percurso. Espera, observar o processo, isso não soa subjetivo demais? Tipo, como o professor prova para o sistema ou para uma família que exige ver o boletim no fim do mês que aquela nota baseada no processo é justa e não um mero achismo dele? Não é um achismo, porque o professor utiliza instrumentos técnicos de documentação. Ele não está só olhando e pensando, acho que ele foi bem. Que instrumentos são esses? Grilhas de observação, rúbricas claras e bem definidas, portfólios das produções dos alunos, diários de bordo. Dá um exemplo prático de como aplicar uma rúbrica dessa? Vamos voltar àquele projeto interdisciplinar, mas agora adicionando um tema transversal. A escola propõe que os alunos investiguem o desperdício de água no próprio refeitório da escola. Legal, um problema real deles ali. Eles vão usar matemática para tabular quantos litros são desperdiçados por dia e ciências da natureza para compreender o impacto hídrico-ambiental desse desperdício. Perfeito. O professor de matemática não vai apenas olhar se a conta de subtração lá no final do cartaz estava certa. Não. Não, ele tem uma rubrica para avaliar atitudes. Por exemplo, durante o debate de soluções, esse aluno demonstrou atitude ética ao escutar o colega que discordava dele. Nossa, isso é avaliar comportamento ético na prática. Exato. Ele conseguiu argumentar baseando-se em dados científicos que ele pesquisou, ou ele simplesmente apelou para a ofensa quando foi contrariado. Ele conseguiu conectar a tabela matemática fria com a urgência real da sustentabilidade. Então quer dizer que a nota de matemática não é separada do comportamento ético durante a construção do trabalho? O mapa de desenvolvimento acompanha a postura dele frente ao conhecimento, é isso? Precisamente isso. O professor mapeia a evolução das habilidades socioemocionais em conjunto com as cognitivas. Não são coisas separadas. É um trabalho muito mais complexo. A avaliação formativa devolve o controle da aprendizagem para o aluno enquanto ainda dá tempo de corrigir a rota. Em vez de apenas punir ele com uma nota vermelha com caneta no final do semestre, quando não tem mais o que fazer. Verdade. É trabalhoso, extremamente. Exige muito, mas muito mais do professor do que sentar e corrigir um lote de provas com gabarito de A, B, C, D. Nem se compara. Mas é a única forma de aferir, de verdade, o desenvolvimento de uma competência. Bom, tentando amarrar todas essas pontas que a gente desvendou das notas de pesquisa do Everton hoje. Vamos lá. Ficou muito claro para mim que aplicar a BNCC não é só receber um checklist imposto de cima para baixo e ticando. Longe disso. É usar a fundação estrutural que ela propõe, junto com a autonomia que as escolas têm, para construir um ecossistema educacional vivo. Perfeito. Envolve entender que o lúdico e a interação
Lá na educação infantil, são o solo fértil de absolutamente tudo. Envolve criar pontes que respeitem a criança ao entrar no ensino fundamental sem aquele choque de realidade violento. Sem puxar o freio de mão. Isso. Exige que professores derrubem os muros entre matérias, como no nosso exemplo de arte e educação física, e façam a ética e a sustentabilidade pulsarem dentro das aulas normais do dia a dia. E, principalmente, exige uma avaliação que pare de olhar apenas para o destino final e comece a mapear a jornada do aluno em resolver problemas reais. Olha, se a gente afastar um pouco a lente desse cenário escolar restrito e olhar para o mundo lá fora, toda essa transição levanta uma questão quase monumental para quem acompanha a gente. Qual seria? A BNCC decreta o fim do reinado da memorização pura e simples nas escolas brasileiras, priorizando essa capacidade de mobilizar atitudes e colaborar eticamente diante do inesperado, certo? Certo. Curiosamente, isso acontece no exato momento histórico em que a inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão engolindo o mercado de trabalho. Caramba, é verdade. O timing é perfeito. É assustadoramente perfeito. Se a máquina já é infinitamente melhor do que a gente em memorizar dados, reter informações, reproduzir padrões em segundos, que era justamente o que a escola tradicional nos treinava para fazer à exaustão. Sim, decora a fórmula. O que sobra para o ser humano nesse cenário? Sobra a competência de saber o que fazer com a resposta que a máquina te dá. Exato. Talvez o modelo proposto por esse documento não seja apenas uma atualização de diretrizes educacionais ou regras de escola, mas sim o estabelecimento do novo kit de sobrevivência básica da humanidade no século XXI. Nossa, é profundo isso. O que as empresas, a sociedade civil e o mundo vão considerar como um indivíduo inteligente nas próximas décadas será radicalmente diferente do que é hoje. Com certeza. A inteligência vai deixar de ser um banco de dados interno na nossa cabeça e passará a ser a habilidade humana profundamente ética e interdisciplinar de fazer as perguntas certas e de colaborar com outros humanos para aplicar soluções. E a escola é o lugar de treinar isso. Fica aqui um convite à reflexão para todo mundo que nos escuta. Ao mudar o que cobramos das nossas crianças hoje nas escolas, nós estamos, silenciosamente, reescrevendo a definição do que significará ser humano no mercado e na sociedade de amanhã. Uma reflexão fortíssima para encerrar o nosso mergulho de hoje. É muito mais do que só burocracia, é sobre o futuro mesmo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente em mais essa discussão profunda e a gente se vê na próxima.